Salmo 3. Tema: confiar em Deus traz proteção e paz. Um salmo de Davi quando ele fugiu de seu filho Absalão. Autor: Davi. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me, desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Selá. Nos versículos 1, 2 e 3, onde diz: o Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. O Salmo 3 começa com o salmista dizendo a Deus que o número dos seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz: são numerosos os que levantam contra mim. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra acerca de seu provável contexto histórico. O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. 2 Samuel 15, 13. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número dos seus adversários tem crescido, que são números que se opõem contra ele, e que muitos diziam que não havia salvação em Deus para ele. Davi sentia-se como parte da minoria. Possivelmente havia um total de 10 mil soldados a cercá-lo no referido momento. Os inimigos de Davi não apenas viam a vida de uma forma diferente, mas também procuravam causar-lhe danos. Como rei, Davi podia confiar em seu exército para derrotar Absalão. Porém, em vez disso, Davi dependeu da misericórdia de Deus e pôde sentir paz a despeito dos resultados do conflito. Davi sabia que os propósitos de Deus prevaleceriam. Podemos superar o medo confiando que Deus nos protegerá em nossos momentos mais difíceis. Davi não vivia sentado confortavelmente em seu trono, ditando ordens a seus súditos. Ele também tinha lutas por causa de um filho rebelde, Absalão, e uma hoxa de traidores. Quando as circunstâncias nos são contrárias, somos tentados a pensar que Deus está contra nós. Mas as palavras de Davi nos lembram que é exatamente o oposto. Mesmo quando parecer que tudo está contra nós, Deus ainda está conosco. Se as circunstâncias se voltarem contra você, não culpe a Deus, busque-o. A palavra que aparece no versículo hebraica selá aparece 71 vezes nos Salmos e 3 vezes em Rabacuque. Embora não se saiba exatamente para que foi empregada, é mais provável que fosse, primeiro, uma indicação musical para os cantores e a orquestra tocarem forte ou crescendo.
Segundo, um sinal para que as pessoas erguessem as suas mãos ou sua voz em adoração a Deus, ou para que o pastor proferisse uma bênção. Ou 3, um termo equivalente ao amém, ou seja, assim seja, ou aleluia, louvado seja o Senhor. No versículo 4 diz: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. O santo monte de Deus era o Monte Moriá em Jerusalém, o lugar onde o filho de Davi, Salomão, construiria o templo. Davi sabia que Deus não poderia ser limitado a qualquer espaço, mas escreveu poeticamente para expressar a confiança de que o Senhor o ouviria quando orasse. Deus nos responde quando oramos sinceramente a Ele. No versículo 5, onde diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Durante uma crise, o sono não vem com facilidade. Davi poderia ter noites de insônia quando seu filho Absalão se rebelou contra ele e reuniu um exército para matá-lo, mas em vez disso dormiu pacificamente. Por quê? Davi clamou ao Senhor e ele o ouviu. A certeza de uma oração respondida traz a paz e segurança. É fácil dormir bem quando temos a plena certeza de que Deus está no controle de tudo. Se você fica acordado de noite, preocupado com circunstâncias que não pode mudar, derrame seu coração na presença de Deus e agradeça-lhe por estar no controle. Então o sono virá. No versículo 7, onde diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. O clamor de Davi a Deus, pedindo-lhe que agisse, revela o desejo de justiça do rei contra seus perseguidores. Davi foi esbofeteado e insultado, por isso pediu um tratamento igual para os seus inimigos. Ele não sugeriu isso por motivo de vingança pessoal, mas por conhecer a justiça de Deus. No versículo 8, comprovamos a humildade de Davi. Ele percebeu que a fé na salvação do Senhor aquietava os seus questionamentos a respeito do sucesso que os ímpios haviam injustamente alcançado. Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar nele o seu socorro? Isso não faz o menor sentido. Embora Davi desfrutasse de tanta paz e tranquilidade mental e estivesse em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e segurança, isto é, a oração a Deus. Ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a ele. Os intérpretes enxergam essa oração de Davi como um tipo de grito de guerra, evocando a presença de Deus na batalha. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não é meramente com sua pessoa, mas é com a honra do Senhor. Deus havia constituído Davi como o rei de Israel, e qualquer um que quisesse usurpar sua posição estava desprezando o propósito divino. Estava querendo colocar sua própria força acima da vontade de Deus. No versículo 8 diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi termina o Salmo 3 com uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sabia que a eficácia de sua oração não estava no poder de suas palavras, mas no poder do Deus que governa soberanamente todas as coisas.
Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3 não se restringia apenas à libertação temporal que ele tanto precisava, mas testemunhava também acerca de uma libertação cuja implicação é eterna. Deus te abençoe.